Meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, feliz Quaresma. Hoje, primeiro domingo da Quaresma, nós veremos o texto da Epístola de São Tiago. São Tiago, no capítulo 1, verso de número 12 ao verso de número 18. Aqueles que quiserem abrir as suas Bíblias e acompanhar a leitura. São Tiago, capítulo 1, do verso de número 12 ao verso de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Essa é a palavra do Senhor. Vamos ao nosso Deus em oração. Misericordioso Deus, que as palavras da minha boca e a meditação dos nossos corações sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha nossa e Redentor nosso. Amém. Meus irmãos, como nós acabamos de ver na série, nos sermões da Epifania, no Evangelho de Marcos, Jesus é retratado como um Davi maior. Jesus é um Davi maior, e o seu povo deve segui-lo, movendo-se rapidamente, movendo-se discretamente, à medida que a perseguição aos cristãos começa em Jerusalém. Marcos retrata a Jesus como um verdadeiro rei. Um rei servindo como o Filho de Deus e dando a sua vida pelo seu povo. Afinal de contas, é isso que se espera de um rei. É isso que um rei deve fazer. E a epístola de Tiago, meus irmãos, que nós veremos agora, foi escrita a nós, ao povo de Deus, com esse mesmo cenário, com esse mesmo propósito em mente. Tiago, irmão de João, se destacou na liderança da igreja desde o início do ministério de Jesus. Além de ser um dos principais discípulos de Jesus, sendo ele uma das testemunhas da transfiguração do nosso Senhor, ele também testemunha a ascensão de Cristo, a ascensão do nosso Senhor. Participa do tempo de espera antes do Pentecostes, e Tiago também falou em outras línguas, em outro idioma, durante esse evento, durante o evento do Pentecostes, depois de receber o Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, é evidente que Tiago estava em Jerusalém quando a grande perseguição dos judeus começou contra a igreja. A importância de Tiago na liderança da igreja era tão grande, tão significativa, que Herodes ordenou que ele, junto de outros, fosse morto. Tiago, junto de outros, fosse morto. E o livro de Atos, então, registra para nós que foi motivo de grande orgulho, de grande alegria, essa morte para os judeus. O povo judeu se alegrou com a morte de Tiago, tamanha a sua representatividade, a sua importância diante do povo de Deus. Assim, meus irmãos, essa diáspora cristã que Tiago faz menção no início do seu livro,
Não foi apenas uma dispersão espiritual, mas de fato foi um evento específico na história, no início da história do povo de Deus. Não apenas uma dispersão espiritual, mas de fato um evento histórico na vida do povo de Deus. Por causa da perseguição que começou após o martírio de Estevão, a igreja em Jerusalém se tornou essa igreja da diáspora. A igreja em Jerusalém tornou-se a igreja da dispersão. Devido à natureza absurda e horrível da perseguição dos judeus, com traição e rejeição aos membros da própria família, expulsão das sinagogas, expulsão da própria vida em sociedade, sendo lesados física e financeiramente. Mas o fato é que os cristãos do primeiro século estavam lutando para simplesmente saber como se comportar diante dessa situação. Essa era a grande luta daqueles judeus cristãos recém-convertidos. Como viver diante dessa nova situação? Como um cristão deveria se portar diante dessa nova posição que eles tinham e que o mundo tinha diante deles? Hoje, meus irmãos, nos dias de hoje, parece que a situação que motivou essa carta de Tiago é bastante semelhante àquela que nós estamos vivendo no nosso país. Pelo menos de duas maneiras, por dois motivos em específico. Em primeiro lugar, há uma clara marginalização, um exílio da cultura que está sendo imposto a todos os cristãos. Estamos sendo marginalizados constantemente. O mundo tenta transformar conceitos que anteriormente eram básicos, fundamentais, elementares. Vivemos de fato uma marginalização, um exílio da cultura que está sendo imposto aos cristãos. Essa é a primeira característica que é de fato semelhante àquilo que os primeiros cristãos vivenciaram. E em segundo lugar, existia um clamor pela justiça. Um clamor pela justiça de Deus, um clamor para que a justiça verdadeira se manifestasse. E é de fato o que nós ansiamos. É de fato o que nós não vemos em vários momentos no nosso país. Ou seja, existe uma cultura que tenta se impor de todas as formas, inclusive tentando mudar não a cultura deles apenas, mas a cultura da igreja. A cultura da igreja. Eles tentam entrar dentro da igreja e mudar a cultura da igreja. Mas há também algumas forças verdadeiramente malignas, movidas por Satanás, atuando por meio da injustiça. Por meio da injustiça para oprimir, para subjugar e para se perpetuar no poder. Ambas as características foram enfrentadas pelo povo de Deus no primeiro século e de fato, nós vemos que é bastante semelhante ao que nós vivemos hoje no nosso país. Assim, meus irmãos, quando nós vemos que as coisas parecem estar indo de mal a pior na nossa cultura, com o aumento da degeneração moral, legal e da política, muitas vezes resultando em violência, e o fato é que os cristãos são cada vez mais alvo de hostilidade. Diante de todas essas coisas, a pergunta que surge a nós: que atitude nós devemos tomar? De que forma nós devemos agir? Devemos agir como revolucionários? Ou agiremos como reformadores? Quais atitudes nós devemos tomar? Que atitudes, de que forma nós devemos agir diante dessa hostilidade cada vez maior do mundo para com a igreja? Constantemente, meus irmãos, nós reforçamos a ideia de que se nós desejamos
definir qualquer tipo de conceito ou buscar algum tipo de padrão, nós precisamos voltar ao Gênesis. Constantemente nós lembramos, incentivamos os irmãos. Se nós queremos entender o Novo Testamento e o mundo, a nova criação iniciada em Cristo, nós precisamos voltar ao Gênesis. E é de fato isso que Tiago faz na sua carta. A epístola, meus irmãos, começa com uma discussão sobre dois tipos de tentação. Nos versículos iniciais do livro, os versos de número 2 ao 4, Tiago então encoraja os seus leitores a não lamentarem, mas a se alegrarem em meio às provações, em meio às aflições que eles estavam enfrentando, visto que essas tentações é que produzem perseverança. Essas tentações, essas provações, são aquilo que produz perseverança e perfeição nos crentes. Por isso Tiago exorta, encoraja os irmãos, não a lamentarem, mas se alegrarem. Vocês estão sendo provados? Vocês estão sendo provados por Deus. Vocês estão sendo conduzidos à perseverança por Deus, à perfeição por Deus. Portanto, se alegrem. Assim, meus irmãos, no pano de fundo desses versículos está a convicção de Tiago de que até mesmo nas provações, até mesmo nas aflições, o Senhor está trabalhando para o bem do seu povo. Esse é o pano de fundo de Tiago. Essa é a convicção mais profunda de Tiago ao afirmar que todo cristão deve se alegrar diante das provações. O Senhor está trabalhando para o bem do seu povo. E apesar de Romanos não ter sido escrito ainda na época, Tiago tinha claro na sua mente, ele sabia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que Romanos não tivesse sido escrito à época, Tiago tinha a mesma certeza que Paulo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Assim, chegando aos versículos do nosso texto, Tiago volta a sua atenção para uma discussão sobre o sentido moral das tentações. Dessa forma, Tiago faz questão de deixar claro que nós não podemos dizer que estamos sendo tentados por Deus. Não podemos, não devemos. Tiago deixa claro que nós não podemos dizer que estamos sendo tentados pelo próprio Deus. Deus governa as circunstâncias que nos afligem. Deus governa as circunstâncias que nos testam. Mas ele não pode ser acusado de incentivar o pecado. Para Tiago, isso é totalmente indiscutível, incontroverso. Uma simples implicação do caráter santo e justo de Deus. Uma simples implicação do caráter santo e justo de Deus. A razão pela qual nós não podemos dizer que Deus está me tentando, Deus está nos tentando, é simplesmente o fato de que Deus não pode ser tentado pelo mal. É o que Tiago diz. E portanto, conclusão lógica: se Deus não pode ser tentado pelo mal, portanto, Ele mesmo não tenta ninguém. Básico. Tiago estabelece essa verdade. Tiago exorta os irmãos: alegrem-se, mas saibam que vocês não são tentados por Deus. Vocês não são tentados por Deus. Dizem os versos 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Aqui, Tiago deixa as coisas ainda mais claras. Ele argumenta que nós somos seduzidos ao pecado não pelas circunstâncias externas,
mas pelo nosso próprio desejo mau, pela nossa própria concupiscência. Portanto, meus irmãos, é importante reconhecermos: não é o seu cônjuge que te leva a pecar, não são os seus filhos que te levam a pecar, não são os seus amigos, não é o seu chefe que te leva a pecar. E eu lamento informar a vocês, não é nem mesmo o seu pastor que leva vocês a pecarem. É o seu próprio coração. O seu próprio coração é atraído. O nosso próprio coração é atraído e sucumbe diante das tentações. Não é a internet que te leva a pecar. É o seu próprio coração. Continuando, Tiago faz uma analogia à gestação. Todo mundo sabe o que é gestação. Então Tiago faz uma analogia, usando os conceitos de concepção e nascimento. Concepção e nascimento, para ilustrar esse processo pelo qual a tentação nos leva ao pecado. A tentação nos conduz ao pecado. Tendo cedido à tentação, a cobiça então concebe. A cobiça concebe e então dá luz ao pecado. E o pecado, meus irmãos, por sua vez, então é consumado. E é consumado na morte. Leva à morte. Leva à morte todos aqueles que o praticam. E aqui, meus irmãos, nós já podemos perceber essa leve referência à tentação de Eva no Éden. Ela primeiro desejou o fruto, e depois, tendo concebido, seu desejo deu a luz ao pecado, e o pecado gerou a morte. Essa é a nossa história. Essa é a história do pecado. É assim que o pecado é concebido. É assim que funciona a gestação do pecado. A cobiça concebe e então dá luz ao pecado. E é assim que o pecado entra no mundo. Mas a referência a Gênesis fica ainda mais clara, meus irmãos, quando nós olhamos para os versículos 17 e 18, onde Tiago continua e desenvolve essa analogia de concepção e nascimento. Versos 17 e 18, dizem assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Portanto, meus irmãos, a conclusão de Tiago é clara. São os homens que dão a luz ao pecado. Deus, ao contrário, não é pai, nem mesmo o autor do pecado, mas é o pai das luzes. Deus não é pai do pecado, Deus não é autor do pecado, Deus é o pai da luz. A terminologia usada por Tiago é uma clara referência ao relato de Gênesis, desde a criação, sobre a criação. Somente coisas boas podem descer do alto, daquele que criou a luz, daquele que não tem variação nenhuma, e portanto, nenhuma escuridão, nenhuma treva pode vir dele. Essa é a referência de Tiago. Tiago faz alusão a Gênesis, a criação, a luz, que ilumina todo o mundo. E ele nos afirma então, somente coisas boas podem descer do alto. Somente coisas boas podem vir do Pai. E uma vez que não há variação nenhuma nele, não há escuridão alguma nele, não há trevas alguma nele, nada de trevas pode vir dele. Ao mesmo tempo, meus irmãos, é importante reconhecer que a frase Pai das luzes, que Tiago usa aqui, é um tanto difícil de engolir. Onde nós temos referência a esse tipo de terminologia nas Escrituras? Lugar nenhum. Pai das luzes.
Se Tiago tem apenas o relato da criação na sua mente, nós precisamos reconhecer que é uma maneira razoavelmente estranha de falar a respeito do relacionamento de Deus com a luz, com os luminares do céu que foram criados por Ele. Talvez Criador, talvez Senhor, seria o mais esperado por nós, mas não Pai da luz, Pai das luzes. O uso do Pai, meus irmãos, aponta não apenas para o Criador, mas para o Redentor, e portanto sugere que as luzes em questão não são apenas os luminares do céu, mas são os filhos do Senhor. Ele é o Pai das luzes, porque quem é a luz do mundo? A luz do mundo são os seus filhos. Portanto, é essa a razão para Tiago usar essa terminologia que é inédita nas Escrituras. Deus não é o Pai das estrelas, Deus não é o Pai da luz, Deus é o nosso Pai. A coisa fica um pouco mais clara, e perdão do trocadilho com as luzes, mas a coisa fica um pouco mais clara quando nós lembramos que essas luzes celestiais são frequentemente retratadas na Bíblia como símbolos do povo redimido de Deus. É isso que essas luzes simbolizam. Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, o verso 3 a 4. Nós lemos durante a liturgia a respeito do pacto de Deus com Abraão. E agora em Gênesis 26, nós vemos o Senhor renovando o seu pacto com Isaac. Então ele diz assim a Isaac: porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. E aí então Deus diz: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. A tua descendência, os teus filhos, serão como as estrelas do céu, e eu multiplicarei a tua descendência como essas estrelas. Portanto, meus irmãos, de maneira bastante especial, esses luzeiros celestiais representam nada menos do que o povo de Deus. Os luzeiros celestiais, as luzes celestiais representam o povo de Deus. E então a lógica de Tiago é bastante simples. Deus não tenta ninguém, porque Ele não é um Deus que dá luz ao pecado e à morte. Em vez disso, Ele é Pai de um povo justo e santo, que brilha como as luzes do céu. Seus filhos não são morte e pecado, mas são a luz do mundo. Essa é a conclusão de Tiago. Esse é o lugar onde Tiago quer chegar, chamando Deus de Pai das luzes. Deus não tenta ninguém, porque Ele não é um Deus que dá luz ao pecado e à morte. Em vez disso, Ele é o Pai de um povo justo e santo, que brilha como as luzes do céu. Seus filhos não são a morte. O pecado não é o seu filho. Os seus filhos são a luz do mundo. E a imagem do nascimento é levada adiante no verso de número 18, verso final do nosso texto. Diz assim: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A mesma palavra da verdade, o verbo que gerou a primeira criação, é quem gera agora o povo de Deus como as primícias, como o início de uma nova criação, iniciada com a ressurreição do nosso Senhor. A luz que foi gerada para iluminar um mundo em trevas, um mundo sem forma e um mundo vazio. Não é esse o mundo que nós vivemos hoje? Não é essa a realidade que nós olhamos, nós enxergamos aí fora? Um mundo em trevas, um mundo completamente vazio, um mundo sem forma, totalmente sem forma. E é assim, meus irmãos, que nós devemos viver, pois esse é o mundo em que nós vivemos.
Os judeus e gentios, tementes a Deus, que ingressaram na igreja no primeiro século, em meio às perseguições e provações, quando o mundo estava sendo totalmente virado de cabeça para baixo, tiveram um papel único, um papel fundamental na história da redenção. E o fato, meus irmãos, é que nós também temos esse papel. Apesar de nós estarmos vivendo numa nova realidade, um mundo novo e hostil, nós devemos reconhecer que a nova criação somos nós. Essa criação moldada segundo Gênesis, segundo o padrão de Deus, não segundo o mundo, segundo as cabeças do mundo. Apesar de nós estarmos vivendo numa nova realidade, um mundo totalmente novo e hostil, da mesma forma que aqueles primeiros cristãos, nós devemos reconhecer que a nova criação somos nós, o povo santo e iluminado de Jesus Cristo. E é essa nossa nova humanidade, que está vencendo o mundo ao longo do tempo e que vai durar para sempre. Essa é uma certeza que nós devemos ter, e essa é a certeza que os primeiros cristãos tinham também. Unidos a Cristo, nós somos o povo que vence o mundo. Unidos a Cristo, nós somos o povo que vence a hostilidade do mundo, vence as trevas do mundo, vence um mundo sem forma e vazio. E aí nós retornamos à pergunta inicial, a pergunta daqueles cristãos a Tiago, a pergunta que todo cristão se faz diante de um mundo completamente louco e hostil. Como nós devemos agir? Qual deve ser a nossa postura? Somos revolucionários ou somos reformadores? A forma como um cristão deve agir é sendo provado até a morte e vencendo assim como Cristo venceu, o homem bem-aventurado e a verdadeira luz do mundo. É assim que nós vencemos o mundo. Há diversas tentações, surgem diversas tentações, diversas concepções na nossa cabeça a respeito de formas como nós poderíamos mudar o mundo. E com certeza, aqueles primeiros cristãos também pensaram: vamos explodir tudo isso aqui. Explode e começa de novo. Vamos fugir. Vamos largar tudo de mão e entregar o mundo ao seu destino, numa ideia totalmente pessimista a respeito do destino da história. Mas o fato é que não foi assim que aqueles primeiros cristãos agiram, e não é assim que nós devemos agir. O Senhor nos chama como filhos da luz a iluminar esse mundo em todo o tempo e a cada momento. Nós somos filhos da luz. O Pai das luzes é o nosso Pai. E nós sim fomos chamados a dar luz a esse mundo, a iluminar esse mundo, a orientar esse mundo mais do que qualquer outro. Somos tentados, somos provados, mas o fato é que todas essas provações servem para que nós perseveremos na fé, servem para que nós sejamos aperfeiçoados na fé, servem para que a nossa luz brilhe cada vez mais, tal qual brilhou a luz do Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande incumbência que nós temos. É para isso que nós fomos criados. Nós somos os luzeiros desse mundo, e se não há cristão, se não há igreja, o que resta é trevas. Portanto, meus irmãos, Tiago nos chama a sermos santos diante das provações, diante das tentações. Lembremos, não é Deus quem nos tenta, mas é a nossa própria cobiça. Se cobiçamos, se desejamos coisas erradas, é porque o nosso coração precisa ser purificado, é porque o nosso coração precisa ser iluminado, a fim de que nós vençamos as tentações, a fim de que nós passemos pelas provações, a fim de que nós sejamos verdadeira luz nesse mundo para a glória de Deus. E que a paz
de Deus que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.